todos, sejam bem-vindos aqui a mais um programa Locação em Foco, desta forma numa modalidade um pouco diferente. Como tem muita gente que me procura, me manda mensagem no Instagram, às vezes eu vejo nos comentários do vídeo também, me pergunta sobre o uso capião, eu vou fazer alguma série de vídeos explicando melhor sobre a uso capião. Por quê? Existem algumas dúvidas e eu ainda tenho um vídeo que eu estou devendo para falar sobre essa questão da fungibilidade. Não esqueci não, tá? Para quem for me assistir aqui, eu não esqueci disso daqui não. Mas, mesmo assim, vamos começar aqui. Sejam bem-vindos a mais uma Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, dá um joinha aqui, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. E também, se você quiser falar comigo, quiser tirar alguma dúvida, é só você me mandar aqui pelo meu Instagram, que vai aparecer por aqui agora, né? @prof. Paulo Teófilo. Aí você consegue conversar comigo. E quiser também saber mais conteúdos, pode se inscrever aqui no meu canal, meus dois canais do YouTube, Teófilo Bocati e o Minuto Tributário. A gente lá conversa. Perfeito? Então, bora lá. Primeiramente, quero explicar para vocês a uso capião. A uso capião é uma ação declaratória que visa a aquisição da propriedade imobiliária. Isso quer dizer que uso capião não é o uso, como é que o pessoal fala? A uso campeão. Não é o uso capião, é a uso capião. Ela é uma modalidade de aquisição de propriedade, ou seja, eu ganho um imóvel para mim por conta de que eu preenchi alguns requisitos. E essa declaração ela tem que ser feita ou judicial ou via tabelião. Tabelião, não é você ir no cartóriozinho de que tira xerox autenticado e falar de uso capião lá. Não tem nada a ver. Então, você vai ou no Poder Judiciário, que é o mais comum, e eu mesmo gosto mais de ir no Judiciário, ou você vai no tabelião e vai pedir a uso capião pelo tabelião, perfeito? Depois, por conta de preencher alguns requisitos, você ganha aquele imóvel para você, você adquire aquele imóvel para você, então o imóvel passa a ser seu, simplesmente porque você preencheu esses requisitos. E quando a gente fala nessas partes de modalidade de uso capião, nós temos que saber quem pode pedir a uso capião também. Ou então, o uso capião pode ser pedida por qualquer pessoa não, né? A pessoa que reside no imóvel com a intenção de ser dono e durante um determinado tempo. Então, assim, ontem eu estive com um cliente que ele me fez a seguinte pergunta: mas o imóvel lá está alugado. O imóvel está alugado. Pelo fato do imóvel estar alugado, eu posso estar com medo do inquilino pedir a uso capião, que o inquilino pode ganhar por uso capião? Negativo, porque ele mora naquele imóvel, mas só que não com a intenção de ser dono desse imóvel, ele mora naquele imóvel com a intenção de ser inquilino. Então a intenção da pessoa vai contar. E para que ele possa pedir uma usucapião, isso pedir a usucapião, ele deveria de estar morando há mais de 15 anos naquele imóvel sem pagar nenhum aluguel. Aí ele poderia estar pedindo uma usucapião. Não é o caso. Não é o caso desse meu cliente. Como não é o caso desse meu cliente, ele não pode, perdão, ele não precisa se preocupar com essa questão da usucapião, justamente porque a usucapião não vai acontecer. E se acontecer, a pessoa está totalmente equivocada nesse pedido. Porque ela não pode fazer um pedido de uma ação de usucapião, não pode pedir usucapião de um imóvel, que ela mora como inquilina. Ela tem que ser proprietária daquele imóvel para que ela possa estar pedindo essa usucapião. Então, não tem nada a ver com isso daqui. Agora, nada a ver, por exemplo, com a pessoa que ela invadiu o imóvel. Ela invadiu, mas ela está há mais de 15 anos naquela invasão, morando naquele imóvel de invasão, sem que ninguém tenha feito nada. Sem que ninguém tenha feito nada. Sem que ninguém tenha feito boletim de ocorrência, ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada. A partir desse momento que ninguém fez nada, aí ela pode pedir uso capião, por quê? Porque ela está cuidando de um imóvel que está abandonado. Como esse imóvel está abandonado, e não é abandonado há mais de 15 anos, ele está há mais de 15 anos cuidando do imóvel, e esse imóvel está abandonado há mais de 15 anos, bem mais de 15 anos, que antes mesmo dela entrar já estava abandonado. Daí, sim, ela pode estar pedindo a uso capião. Então, quem pode pedir a uso capião? A pessoa que está cuidando daquele imóvel como se dona fosse. E veja, dono não é porque você está no imóvel, dono é porque você tem a matrícula do imóvel, aí você é dono. Então você cuida como se proprietário fosse daquele imóvel durante todo aquele tempo sem oposição de ninguém. Sem oposição de ninguém. Aí nós vamos entrar nessa questão da usucapião.
E quando a gente vai falar nessa questão, eu tenho o fundamento principal, que é a função social da propriedade. A função social da propriedade é uma relevância jurídica prevista na Constituição Federal. Ou seja, a própria Constituição Federal, ela diz que toda propriedade, perdão, deve atender à sua função social. Isso implica dizer que a propriedade urbana, ela tem que atender às exigências do plano diretor e a propriedade rural tenha o cultivo de agropecuária, produção ou agropecuária. Aí, sim, tanto a propriedade urbana como a rural terá na sua conjuntura a atenção total do plano diretor e a atenção da função social da propriedade. Aqui sim, como a pessoa que está residindo no imóvel, está ocupando o imóvel, está dando atenção à função social da propriedade, aqui a gente não vai falar de ela não poder adquirir. Ao contrário, por ela estar dando atendimento a essa função social da propriedade, é que ela tem o direito de usucapiar aquele imóvel. Então, o direito da usucapião, ele se faz justamente por conta do atendimento à função social da propriedade. Ou seja, a pessoa está dando atenção àquela propriedade, o que aquela propriedade necessita. Aqui, ela vai adquirir a usucapião por conta disso. E quais são os requisitos para que a pessoa adquira esse imóvel por usucapião? Primeiro deles é o animus domini. O que é o animus domini? O animus domini é a posse, aquela posse do imóvel desde o início, contanto que a pessoa tenha vontade de ser dona do imóvel, tenha vontade de ser proprietária daquele imóvel, ou seja, por isso que o inquilino, ele não pode estar pedindo ao usucapião, porque o inquilino, ele não tem a vontade de ser dono do imóvel. O inquilino, ele tem a vontade de ser um inquilino. A partir do momento que ele para de pagar aluguel, nem entrar com despejo nem nada, a partir sim daquele momento, aí você pode falar em animus domini. Aí você pode falar que ele quer ser o proprietário de imóvel. Sem isso não. Sem isso não. Então ele está naquele imóvel durante aquele tempo, que é o segundo requisito. É o tempo que vai derivar na modalidade. Então, se é um imóvel de invasão, se é um imóvel que a pessoa entrou e não tem nenhum contrato nem nada, você vai juntar 15 anos que é usucapião extraordinária. Se ele tem um documento de compra e venda que não foi averbado em cartório, é usucapião ordinária, vai para 10 anos. Eu era casado, meu consorte saiu do imóvel, abandonou, são 2 anos do abandono. Então vai depender da modalidade, tem um tempo. E esse tempo a pessoa tem que exercer com animus domini. E ela tem que exercer a posse. O que é a posse? Ela tem que estar no imóvel, ela tem que usar do imóvel, ela pode gozar do imóvel, ela pode fruir do imóvel. Então ela tem que estar se utilizando daquele imóvel como se fosse seu. A metragem é um requisito que depende da modalidade do usucapião. Uma usucapião especial urbana, uma usucapião especial rural, ela tem aqui sim uma metragem específica, mas você vai ver a modalidade exata do que é. E a posse mansa e pacífica, que é a posse mansa e pacífica. A pessoa está naquele imóvel se utilizando sem objeção nenhuma do antigo proprietário. Aqui eu tenho os requisitos. Uma vez que eu preencho estes requisitos, eu tenho direito ao usucapião e vou mostrar para o juiz de uma ação de usucapião que eu tenho esses requisitos perfeitamente preenchidos. Então, logo, na ação de usucapião, o autor, que é a pessoa que está pedindo a usucapião, ela vai adquirir a propriedade do imóvel porque ela mantém a função social, porque ela está no imóvel durante aquele determinado período de tempo e o réu, ele perde a propriedade por ele não dar atendimento à função social. Uma suma é isso da usucapião, ok? Então, gente, uma explicação rápida sobre a usucapião, são um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo sobre o tema. Eu vou depois mandar mais vídeos para vocês sobre esse tema, tá? Se vocês gostaram, deem um joinha, dá um like aqui. Se gostaram desse tipo de tema e quer que eu continue, também comenta aqui, coloca nos comentários, fala, professor, pode falar mais sobre o usucapião, legal, bacana, pode explicar mais sobre o usucapião, a gente quer. E se quiser conversar comigo mais, é só me mandar contato no meu Instagram, tá aparecendo por aqui no rodapé. E obrigado a todos e até a próxima.